Olá, meus amores. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Tudo bom, gente? Um coraçãozinho, porque o mundo está precisando de amor. Bora pro vídeo. Ontem, meus amores, foi o dia dos finados. Ontem, a gente tava aqui, a moça tava conversando aqui comigo, né? Dia dos finados, né? Eu falei assim, pois é, hoje é 2, né, de novembro, dia dos finados. Hoje parece que vai chover muita chuva aqui na minha cidade. Tá tudo nublado. E onde eu trabalhei até 6h30. Eu lavei meus panos de passar de limpeza, tava molhado, eu peguei e botei aqui. De limpar as coisas, né? Passar óleo de peroba. Eu gosto de passar óleo de peroba nas minhas coisas. Eu misturo, né, o óleo de peroba mais Coliflor, gente, é muito bom para passar nas mesas, principalmente nas peças de madeira. Amo. Eu gosto de fazer o ovinho mexido pela manhã para me comer com pão ou com tapioca ou com cuscuz. Eu amo. Tem queijo, mas tá na geladeira. Eu sempre tomo café nesse horário, gente. Não tem jeito. Não tem. Dez horas, pessoal, é a hora que eu escolho tomar café todos os dias. Já estou acostumada.
Fui comprar raçãozinha pra Mel, porque a ração dela acabou. Acabou ontem. E aqui na minha cearia eu tô sem ração. Aí eu comprei ali no mercadinho da frente. Esqueci de botar sal. Aí ontem a moça tava falando, né? Irmã, hoje é dia de finado, né? Eu falei, minha irmã. Ela, meu Deus. Quantas pessoas queridas da gente tá mortos, né? Falei assim, verdade, mulher. Por isso que a gente sempre tem que aproveitar e fazer as coisas enquanto eles estão com vida. Tô olhando ali porque tem uma cliente minha que ela mora aqui na frente. E quando ela fala com os meninos dá de ouvir. Aí muitas vezes eu não sei se ela tá brigando com ele, ela fala com eles assim, minha zangadinha, né? Porque os meninos são bem, mas eu amo eles. O jeito dela falar assim, ela é amorosa, né? Mas tem hora que ela fala assim que a gente pensa que ela tá brigando, não é? Só o jeito dela falar, porque os meninos é benção. Aí eu falando assim com ela, mulher, a gente tem que aproveitar enquanto tá, né, com vida, aproveitar para falar alguma coisa, aproveitar para dizer que ama, que perdoa. Porque a vida é assim. Vai nascer, vai morrer. Deus comanda tudo na terra, né? Então, a gente tem que aproveitar os momentos bons, poder abraçar um filho e dizer que ama. Ainda que ele esteja lhe, lhe desgostando, né? Dizer que ama. Não é fácil para uma mãe, né? Uma mãe que trabalha, que luta pela casa, que aconselha. Muitas das vezes os filhos não querem dar ouvido, né? Mas é a nossa parte, né, gente? A gente sempre tá aconselhando, né? Acho. Aconselhar todo mundo. Nunca, nunca é demais. Se a pessoa não quiser ouvir, não tem problema. Mas, nossa parte a gente vai fazer, né, como mãe. Ó, muitos filhos estão perto dos pais e não cuidam, não valorizam. Porque uma mãe, gente, um pai, é outro nível, né? A gente como mãe, como pai, a gente quer brigar com nossos filhos, mas a gente não quer que ninguém brigue com eles. Por quê? É o instinto de mãe paterna, né? A palavra de Deus, ela nos diz que o único amor que chega a ser comparável, é o amor de uma mãe. O diga. A Bíblia não fala do amor do pai. A Bíblia fala do amor da mãe, que chega a ser comparável ao amor dele. Muitas das vezes a gente só deixa, tanto faz seu filho como mãe, como pai. Muitas das vezes a gente só deixa para dizer que ama quando já morreu, não volta mais. Vai tentar mudar quando já morreu a mãe ou o pai.
Muitas das vezes os filhos, a gente como mãe, a gente quer tanta mudança da parte dos nossos filhos, né, da parte do esposo, muitas vezes eles não, vice-versa, né? É o dia dos finados, o dia dos mortos, né? Eu acho que é uma data assim muito importante para todos nós, seres humanos da face da Terra. Mudar nossas atitudes, nosso modo de pensar e fazer o que for de melhor para aqueles que estão perto de nós. Dizer um oi, benção mãe. Até hoje pro meu pai é benção pai, benção pai. Quando a minha mãe era viva, benção mãe. Benção pai, benção mãe. A hora que eu ligo pro meu pai, é a paz do Senhor Jesus e benção pai. Por quê? Porque eu aprendi a respeitar o meu pai e minha mãe, de dar benção para eles, porque a benção está na mão deles para ser liberada para nós como filhos. E o dia dos mortos é real. A Bíblia diz que tudo tem começo, meio e fim. Eu acho que a gente tem que fazer hoje. O hoje é importante. O hoje é o importante, não amanhã. O amanhã pertence a Deus, não a nós. Então, assim, quantos sonhos ali no cemitério, né? Projetos, planos, que nenhum deram certo. Uma vez, eu vi um irmão da minha igreja pregando, um pregador, e aquilo ficou martirizando na minha mente muitos anos. Mas adolescente. Que o lugar que tem mais sonhos acabados é no cemitério. Porque ali tem sonhos, muitos sonhos lindos que não foram realizados. Porque muitos planejou, e não foram para frente. Por quê? Porque a intenção do nosso coração, quem conhece é o Deus de Israel. Nosso Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe o que é melhor para nós, o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E muitas das vezes, a gente sabe hoje, mas vai que Deus chama a nossa senha. Então, eu acho assim, o hoje é importante para nós, não amanhã. A minha mãe tinha um provérbio que eu aprendi com a minha mãe, ela disse assim, vai seus anéis e fixe os dedos. Vai seus anéis e fixe os dedos. Em que sentido ela quer dizer isso? Porque muitos de nós, muitas vezes, estão apegados a coisas, a bens materiais, entendeu? Muitas vezes não quer se desfazer de nada. E às vezes tem até um da família que não está bem de saúde, que está doente, e a gente não quer se desfazer daquilo para ajudar. Gente, eu acho que o mais importante é a vida. O mais importante é hoje, não amanhã. Não são os status, né? Que muitos postam. Eu acho que o amor é fundamental nas nossas vidas.
O amor é o algo mais importante da vida do ser humano, é o amor. A Bíblia diz que sem amor é impossível nós agradar o Senhor. Quantas pessoas têm tantas coisas na vida e não é feliz? Tem carro, tem dinheiro, tem saúde, mas no fundo parece que algo falta preencher. Muitas vezes Deus precisa preencher esse vazio. Muitas das vezes um pai que não perdoa, a mãe que não perdoa, um amigo que não perdoa, uma traição que não perdoa. Gente, e morrer acabou. Acabou. Aí muitas vezes você fica ali com a sua mente maquinando, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Mas, e por que não fez? Por que a gente não fez? Sendo que a gente poderia fazer o melhor que a gente está ao nosso alcance naquele momento. Muitas vezes a gente deixa para amanhã, sendo que a gente pode fazer hoje. E o amanhã não pertence a mim nem a você, nenhum de nós. O amanhã pertence ao Senhor Jesus. Dia dos Finados, assim, é uma data para mim, assim, que me faz lembrar de muitas coisas. Faz lembrar, me faz refletir. Então, muitas coisas. Eu louvo a Deus, assim, que eu não fui uma filha tão desobediente à minha mãe. Mas eu também não vou dizer que eu não fui uma pessoa, assim, que eu não teimei com ela. É claro, né? Não fui santa. A santa que eu quero falar assim. Não fui, assim, uma filha, assim, muito desobediente. Mas eu fui uma filha, assim, que a minha mãe falava e eu ouvia ela, né? Às vezes ela pedia para mim, na época, quando eu estava afastada dos cabelos do Senhor, para mim ir na festa, ter Maria com as amigas. Eu disse, mãe, deixa eu ir, mãe, a gente vem cedo. Aí ela deixava. Nesse tempo, os bailes na minha cidade não entrava de menor, né? E a gente ficava conquistando as mães e muitas vezes a gente não falava nada para nossos pais. É por isso que os pais falam que muitas vezes nós filhos, né, nossas mães passam a mão na nossa cabeça. Quando eles dizem não, né, é mais fácil a gente ouvir o não deles do que o não da nossa mãe, né. Mas, assim, só nessa parte, assim, que eu vejo, assim, que eu fui, assim, um pouco desobediente, assim, com a minha mãe. Que eu falava de vestido e não vinha. Mas eu sinto muita falta da minha mãe. Saudade dela. Mas assim, eu não fui aquela filha assim, eu trabalhava em casa de família. Eu ia pra festa, mas eu acordava cedo. E eu acordava para me trabalhar. Mas eu sinto muita falta da minha mãe. Hoje as minhas irmãs também, essas 3 de Itaituba foram as mais desobedientes. A Dalva, a Lúdia e a Leite. Foram mais desobedientes. Hoje elas sentem muita falta da minha mãe. Hoje elas falam assim que se elas pudessem voltar no tempo, elas faziam diferente. Desobediente no sentido assim, de ir pra festa, sabe? Elas se divertiram bastante. A nossa cidade não era uma cidade assim tão perigosa. Graças a Deus. E então a pessoa ia e voltava assim. Hoje já tá um pouco, porque a cidade cresceu, né? Tudo que vai crescendo vai ficando tudo um pouco mais diferente, né? Mas elas iam pra festa e voltava tarde. E às vezes meu pai ia pra igreja. Às vezes não, meu pai vai pra igreja, chegava, orava, apresentava todo mundo pra Jesus e ia dormir. A mãe não, a mãe ficava acordada esperando até a última chegar. E a minha mãe falava que o sonho dela era de ver ela se casada.
A Leide ainda que era a moça que estava dentro de casa. A Lode já tinha um filho, que é a Edinalva, né? E a Dalva também já tinha uma filha, que é a Maria Clara. O Lucas é da minha irmã, a Lode. Mas assim, não é que elas foram as filhas assim, tão desobedientes. A desobediência dela era só isso, elas iam pra festa. E às vezes todo final de semana, e às vezes a mãe brigava com a mãe e disse, pra quê? Tá todo final de semana em festa, não é bom, que elas tinham que arranjar um marido, que elas tinham que casar. Aí vocês sabem, quando a pessoa não. A mente não tá assim, com aquele foco de ter um relacionamento uma coisa mais séria, não tem como, não, a mente não abre. É pra isso. Pra casamento. E elas tinham já filhos, já, e minha mãe dizia que o sonho dela era de ver elas casadas. E esse sonho elas não deram para minha mãe, elas já vieram dar para o meu pai. Só que o meu pai, ele sempre diz, ele sente muita falta da minha mãe, de verdade. Só que ele é feliz, porque hoje vê elas todas na casa do Senhor, né, servindo a Deus. Deus teve que preparar minha mãe, né, e salvar minha mãe. Minha mãe aceitou Jesus na última hora, graças a Deus por isso. E foi todo um processo, assim. Eu creio assim que a minha mãe já tava, o coração da minha mãe já estava voltado para Deus. Porque foi uma semana antes, ela conversando com meu pai, fez uns pedidos pro meu pai. Meu pai achou assim meio estranho, falou assim, meu Deus, será que a minha esposa vai morrer? A minha mãe, ela se desviou por causa de uma mulher. Isso aconteceu onde a gente morava, no Maranhão. E essa mulher, ela se apaixonou pelo meu pai. Coisa assim que a gente vê que não é normal, né? E a minha mãe, nesse tempo, a gente ia ser uma mente assim, um pouco mais madura, ela disse que se ela servisse a Deus, ela não podia bater na mulher. Mas se ela afastada, desviada, que a palavra que a minha mãe falou foi desviada, podia bater nela. Graças a Deus que não aconteceu isso. Mas a minha mãe, daquele dia em diante, ela não quis mais servir Jesus. A cabeça da minha mãe ficou virada por causa desse acontecido, né? Essa história eu já vem saber já depois de muitos anos. Já. Acho que a mãe viu que assim a gente já tinha uma cabeça mais madura, né? E falou isso, que eu sou uma das mais velhas, né? É minha irmã Dalva. Mas a minha irmã Dalva, ela deu uma febrezinha nela. Minha mãe conta, meu pai também, que acho que dessa febre ela tem um problema assim de... se você dá um dinheiro pra ela vai no mercado, ela conhece, mas se você não passar o troco, é difícil ela pedir o troco, tipo assim, entendeu? Mas é uma mulher muito, muito boa, trabalhadeira, minha irmã, é bênção do Senhor. Aí acho que ela deu esse probleminha. O pai, a mãe contava e o pai conta que acho que foi sarampo que deu nela e prejudicou o cérebro, acho que é cérebro que fala. Mas é muito boa, minha irmã, trabalhadeira, ela trabalha, graças a Deus, há muitos anos já. Sei que ela é muito, assim, trabalhadeira, assim, ela entra dentro de uma casa, ela arruma tudo, ela ajeita tudo. Por isso você mandar fazer nada, uma bênção do Senhor, minha irmã, graças a Deus. E a minha mãe se desviou nessa época, por causa desse acontecido. O meu pai, para não cair na tentação com a mulher, ele fez como a Bíblia fez com Josué. Foi Josué, Jesus. Foi Josué que não caiu com a mulher de Potifar. José não caiu com a mulher de Potifar, né? Caso ela fugiu dele, né? Ele fugiu dela, aliás. José. Gente, muita chuva. O meu pai, ele veio embora pro Pará. Ele veio embora pro Pará por causa... Gente, não sei se vai conseguir. Muita chuva hoje. Ele veio embora pro Pará
né? Mas ele não caiu na tentação, graças a Deus. Aí quando ele veio pro Pará, entrou para dentro dos garimpos trabalhar, né? Foi quando a gente veio embora para cá. Concluindo que Deus é tão bom que a mulher não, minha mãe não chegou a brigar com a mulher, meu pai aproveitou uma oportunidade, era um evento na nossa casa, no Maranhão, minha mãe contava isso pra gente. Era uma festa da comunidade, porque no Maranhão, na comunidade, a gente fala assim, as casinhas umas pertinho das outras, né? Naquela simplicidade, naquele amor. E naquele tempo, quando se fazia qualquer evento, reunia todos os vizinhos ali por perto, né? Aí a minha mãe, quando foi matado boi, foi matado porco, foi matado galinha, tipo assim, uma colônia, vamos dizer assim. Aí nesse intervalo, meu pai aproveitou e veio embora com outro rapaz pro Pará. Mas louvado seja Deus que ele não caiu na tentação, né? A moça, graças a Deus. E a minha mãe ficou assim, ela ficou, tipo, não acreditando mais, né? Nas pessoas, ela ficou muito decepcionada. E outra moça disse assim pra minha mãe, eu só acredito se tu não for mais crente, se tu tirar a tragada desse cigarro. No caso, a minha mãe fumou muitos anos, né? A minha mãe. E ela fumou bastante, mas aí ela fez exame, graças a Deus nunca deu nada de errado nos exames da minha mãe. Problema acho que é no coração que falam, né? Essas coisas assim. Então, hoje, a gente sente falta, assim, da nossa mãe. Principalmente época assim, de chuva assim, graças a Deus que a chuva tá tranquila, né? Não tá com relâmpago, relampeando, aquelas coisas assim, que aí ela tinha muito medo, né? Ela sempre dizia, das coisas da terra ela não tinha medo não, mas vindo do céu, porque sabia que lá tinha alguém mais poderoso sobre tudo, né? Todos, né? Que era do céu. Ela sempre foi assim. Minha mãe era uma mulher assim que o que ela pedia assim para o Senhor acontecia, minha mãe. Hoje, as minhas irmãs, elas sentem saudade da minha mãe demais, né? Por exemplo, nesse tempo assim, a gente deitava lá, quando nós éramos 7 mulheres, a gente ficava deitadinha, né? Meu pai trabalhando, ficava na cama, deitada, lá todo mundo assim, embrulhadinha perto da minha mãe. Eita, era tão gostoso, bom demais. Mas assim, hoje ela sente muita falta da minha mãe, porque a minha mãe hoje já não está mais, muitos sonhos, muitas coisas têm acontecido na minha família, coisas boas vindo do Senhor, mas assim, a minha mãe não vê essas coisas, entendeu? Eu tenho um sobrinho que Deus falou algo com ele de coisas lindas que vai acontecer na vida dele, coisas do céu, e nós estamos vendo isso acontecer na vida dele. E eu muitas das vezes, assim, às vezes eu até choro, porque eu fico assim, Senhor, as promessas que tu prometeu para ele tem se cumprindo, e a minha mãe nem viu as promessas. Deus permitiu meu pai estar vendo as coisas boas que têm acontecido no meio da minha família, entendeu? E sobre a minha mãe, Deus não permitiu, né? Minha mãe aceitou Jesus na última hora, dentro do hospital. Quando ela deu uma dor nela, assim, de um dente nela, a dor do dente, gente, foi uma coisa assim que ninguém sabe explicar. Sexta-feira o irmão tinha ido lá em casa e ia ser festa, né? Sexta-feira, parece que a festa era no sábado, gente, ou era na sexta. E aí, ou foi quinta que o irmão foi lá em casa, porque aqui na minha cidade, o tempo de festa é sexta, sábado e domingo. Sempre é 3 dias. Itaituba, eu creio que também deve ser a mesma coisa. Eu creio que o irmão foi na quinta-feira. No sábado, a minha mãe, ela disse que ia para a igreja, ou foi sexta-feira que o irmão foi lá em casa. Aí a minha mãe disse que sábado ela ia para a igreja, à noite, né? Ela ia aceitar Jesus. Aí ela estava ouvindo o hino e falou assim, Lucas, Maria Clara, vem para cá para vocês, porque à noite a gente vai para casa do Senhor e nós vamos aceitar Jesus. Essa foi as frases da minha mãe, né? Então naquele momento ela já lançou a palavra, eu e minha casa, esse versículo está escrito, gente, é muita coisa para me guardar na cabeça. Eu já fui muito boa assim de guardar os versículos, assim dizer aonde fica. Mas agora, é Josué, agora não me pergunte, é Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Mas aquelas palavras foram muito fortes, ecoou dentro daquela casa. Eu creio que naquele momento a minha mãe já estava preparada. Ela até falou assim com o irmão falou assim, irmã, porque a gente é o costume, né? Irmã, a gente vai ter a nossa festa, vai ser uma bênção na igreja, vai, senão eu vou, irmã, e à noite eu vou pro culto, e à noite eu vou aceitar Jesus, eu não quero que ninguém me chame pra mim lá na frente. A minha mãe, né? E do jeitinho que ela falou, quando foi sábado, ela já caiu, não falou mais, e foi levada para o hospital, e lá ela aceitou Jesus. O irmão pediu sinal e ela deu um sinal, ela estava ouvindo ainda, muito sã. Então eu creio que naquele momento ela estava preparada já, ela já estava preparada. Então a gente orava muito, a minha família, eu orava muito, e eu creio. Minha mãe não foi batizada, sim, porque tem pessoas que falam, mas eu ainda creio naquela palavra que a Bíblia fala para nós do ladrão da cruz. Porque a minha mãe era uma mulher assim, muito... Eu tinha um coração assim que ela ajudava as pessoas. Ela tinha até que tinha bondade. A minha mãe era uma pessoa assim que tudo que ela pedia assim para Deus acontecia. Minha mãe não era pessoa ruim, não, era pessoa boa, graças a Deus. E eu creio que foi, o que foi que fez a minha mãe ficar decepcionada foi o caso dessa mulher gostar do meu pai. Meu pai era jovem, bonito, lindo, meu velho coroa. Beijo, meu amor. Meu pai era bonito, o homem chamava atenção. E aconteceu este caso, né? Eu creio que ela não vigiou essa moça, né? E aí a minha mãe também, eu creio que nessa época, caso não tivesse acontecido isso, hoje meu pai era até um pastor, era um homem como eu posso dar a palavra, ser um comando da igreja, né? Mas aconteceu isso. Mas meu pai, graças a Deus, que no momento da festa, todo mundo ali envolvido naquilo dali, ele aproveitou e veio embora. E deixou a minha mãe lá e o pessoal lá, tudo envolvido na festa. Mas foi uma festaça, para a glória de Deus. Muita comida, a mãe contava para nós, mas foi uma festa. E nesse período o papo aproveitou o evento para fugir. Mas ele não caiu em tentação, graças a Deus. E ele veio depois, tinha avisado lá a pessoa depois de tudo, né? Terminar o culto, avisar que a minha mãe meu pai tinha vindo pra cá, mas o máximo era 30 dias, já mandava buscar comida. Aí ele veio pro garimpo, arranjou um dinheiro rápido lá. Acho que foi até o patrão dele que forneceu pra ele, pra trazer a família. Aí foi mandado, aí o pai foi e mandou a gente vir embora pra cá. Hoje eu sinto falta da minha mãe, bastante, assim. Tem hora assim que eu paro assim, que se eu pudesse voltar atrás, eu tinha mudado o meu quadro da vida com a mente que eu tenho hoje, né? Eu falo assim, que eu poderia estar perto da minha mãe, tá lá. Porque é tão bom a gente ter mãe, tão bom a gente ter pai, tão bom ter os irmãos da gente. Eu acho assim que não tem coisa mais linda você ter sua família. A família eu creio que seja tudo. E muitas vezes a gente perde tempo brigando entre irmãos, né? Entre mãe e pai, né? Com picuíguazinho, coisas que não levam a gente a lugar nenhum, né? Aí depois que vai embora, só nos resta saudade, né? Remorsos, muitas vezes ter feito mais, a gente fez pouco, né? E, gente, eu acho que tudo na nossa vida é o amor. O amor, creio que deve ser a base de tudo. Ser verdadeiro com as pessoas, não ser falsa. Porque tudo isso impede também das nossas bênçãos. Porque a gente fazendo alguma coisa, querendo ou não, a gente tem um Deus, né? Ele vê tudo. Ele é Deus de todos nós, né? Então, dependendo da forma como a gente age, Deus permite que alguém nos age também com a gente. Hoje eu sinto muita saudade da minha mãe. Quando chega assim o dia dos mortos, assim, né? Que é o dia dos finados, eu fico pensando, né? Tantos filhos por aí, tantas mães, tantos pais, poderia mudar o quadro da situação. Assim, com mais amor, né? Com mais responsabilidade. Às vezes tem muitos filhos até que se revoltam com o pai pelo fato da responsabilidade que ele não tem com ele. Sabendo ele quando ele vai envelhecer, nesse caso Deus não chamar a ceia dele. Aquele filho que ele tanto
não posso dar palavra, que não aceita, né? Não reconhece, vamos dizer assim, é o que vai ajudar ele quando ele estiver velhinho, né? Porque a nossa vida, ela é assim. A nossa vida é inconstante, ela está sempre ativa, ela não para, né? Crescemos, nascemos, crescemos, vamos ficar velhos, se Deus permitir, vamos morrer um dia. Então eu acho que a gente tem que parar para pensar mais, né? O dia dos mortos, eu acho que é um dia de reflexão para todos nós. Não adianta depois de morrer botar lá flores, vela, né? Dizer que ama, sendo que a gente tem a oportunidade de dizer que ama agora. Agora. Olha, que tá pingando bem aqui. Os passarinhos sobem, acho que fica comendo as coisas da telhado. Eu tenho que botar um negócio para tupir os parafusos. Agora, gente. O importante é agora, é o hoje, não amanhã. O amanhã Deus pertence. Quantos filhos rejeitam os pais, né? Quantos pais rejeitam os filhos e vice-versa, né? Eu acho que o tempo tem que ser hoje. O tempo é tão precioso, o tempo está passando tão rápido, gente. Muito rápido o tempo está passando. Eu acho que a gente, cada dia, a gente tem que estar, assim, firme, né? Pensamento ligado sempre com Deus, pedindo a direção de Deus para tudo. Amar mais, perdoar mais, né? Deixar as coisas de lado, coisas que não são boas, né? Por exemplo, assim, aqueles pensamentos contrários que vem na cabeça, né? E ser aquela pessoa assim um pouco mais amorosa, menos rancorosa, liberar perdão para quem precisa, porque acho que o perdão, o amor é a chave, a gratidão é a chave que abre as portas e janelas dos céus, que a gente possa ser feliz, né? Porque o mundo está tão ruim, não o mundo em si, né? O Deus fez assim, o Deus fez o mundo, mas a forma que eu falo assim, as pessoas assim, parece que não tem mais aquele amor, aquele elo, mais para ter mais uma conversa. Querendo ou não, o celular nos roubou essa conexão, assim, né? Mas tempo de abraçar, tempo de beijar, tempo de amar, tempo de perdoar, ainda há tempo, né? Eu acho que o dia dos finados é um dia assim que a gente tem que meditar muito, porque quantos estão ali, né? Sonhos não foram realizados. Eu acho que o importante é o hoje, é o agora, não amanhã, né? Perdoar hoje, amar hoje. Isso sim é importante para nós. Fazer algo por alguém hoje, não amanhã. Amanhã pode ser que seja tarde, né? O amor, eu creio que é fundamental para todos nós, gente. O amor é tudo. Dia dos finados, eu acho que é um dia assim de reflexão para todos nós, que ainda estamos aqui neste mundo, enquanto Jesus não chama a nossa cena. Mudar nossas atitudes, mudar nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Eu acho que é tudo isso que precisa na nossa vida. Acho que a partir do momento que a gente para pensar na nossa vida, tudo muda. Tudo se torna diferente. Quando você passa a analisar, né? Buscar coisas boas para si e o que passou, passou, não volta mais, né? Então, bola para frente, perna para quem... Tem um provérbio, perna para quem te quer. Isso que é importante, gente. Eu creio assim que o Dia dos Finados é uma data assim que a gente tem que analisar bem, né? E refletir bastante, para nós fazermos algo diferente com os nossos que ainda estão perto da gente, né? Com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o amigo, parente, vizinho. Eu acho que é uma data assim que a gente parar um pouco para pensar, para a gente refletir, ser pessoas melhores, né? Com mais amor, com mais gratidão, com mais respeito, com mais carinho. Eu acho assim que não tem coisa melhor
Uma data muito importante pra gente, né? Mudar nossas atitudes, tudo na nossa vida. Muita chuva. Meus amores, muita chuva. Só agradecer a Deus por tudo, gente. Hoje, gente, é o importante para todos nós, né? Muito importante para todos. Fazer algo por um filho, faça hoje. Quer fazer algo por um pai ou uma mãe, faça hoje. Quer fazer algo por um amigo que você gosta e está precisando, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde. É a Bíblia que nos diz, né? O dia de amanhã pertence a Jesus, ao Todo-Poderoso, não a nós. Então, faça hoje o que você quer fazer. Dia dos finados é dias assim que nós temos que refletir muito, que muitos partiram, já não está mais entre nós, o pai, a mãe, o filho, uma filha, um amigo, um irmão. Então é uma data assim, comemorativa assim, que fica na mente de muitos, né? Os entes queridos que a gente ama, que um dia partiram dessas, né, dessa vida e nos deixou só lembranças e saudades. Umas lembranças, né, que muitas das vezes a gente fica pensativa, que a gente poderia até fazer um pouco mais, a gente deixou a desejar, né? Mas a gente ainda está aqui, ainda lutando todos os dias, né? E para que a gente possa melhorar mais. Deixa eu lá ver meu cabelo. Eu amo meu cabelo quando ele tá, ó, tá. Cheiroso. E tá ele que só... Então, faça hoje. Hoje é importante a nossa vida. Hoje é o importante na nossa vida. O amanhã pertence só ao nosso bom Deus, não mais a nós. Ame, perdoe, né? E valorize mais as pessoas que estão perto de você, uma avó, um avô, né? Um tio, um parente seu, né? Que você gosta, que ame, né? Valorizar mais, gente. Tem coisa melhor a gente valorizar mais, gente. Muita chuva, eita glória. Valorizar mais, né, as pessoas. Meu amor, esse é meu vidinho de hoje. Não esqueça de dar o like, compartilhar meu vídeo, assinar o sininho, se inscrever no canal, que assim você está me ajudando. Diga para mim de onde você está assistindo os meus vídeos. Vamos interagir, meus amores. Então, beijo. Um coraçãozinho para todos nós. Ficam todos com Deus. Tchau, gente. Muita chuva. Vontade de estar deitada ali, mas eu não posso. Estou trabalhando, gente. Daqui de olhando na porta. Cliente que vai entrar na chuva dessa para ver esse povo. Só tiver muita necessidade, não. Eita, mais coisa boa quando chove, né? Bom demais, gente. Então, beijo, meus amores. Que todos com Deus. Tchau.